Quando falamos de investimento em ações, uma das primeiras coisas que vem na cabeça do investidor é a parte dos dividendos. Afinal de contas, quem não gosta de um dinheiro pingando na conta e isento de imposto de renda? Inclusive, por conta disso, muitas pessoas montam carteiras focadas exclusivamente no recebimento de dividendos. Mas para esse pessoal, será que eles sabem de fato escolher as melhores empresas pagadoras de dividendos? Ou preferem pegar só fundo imobiliário? Então a gente vai discutir isso nesse vídeo. Ainda vou apresentar 3 fatores que eu levo em conta na hora de selecionar um ativo pagador de dividendos. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no vídeo de hoje, vou lembrar que no dia 19 de fevereiro abre inscrição para a 24ª turma do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda. Lá eu tenho a missão de pegar até mesmo o mais completo leigo, que não entende nada sobre finanças, investimento, dinheiro, e transformar esse indivíduo em investidor de verdade, capaz de montar sua própria carteira, diversificado entre ativos, moedas e até países, investindo aqui no Brasil e também no exterior, para proteger e aumentar o seu patrimônio, até que um dia ele possa viver da renda gerada por esse patrimônio. Tudo isso ao longo de 8 semanas com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno. Não tem dúvida no Viver de Renda que fica sem resposta. E aí, para quem quer descobrir mais sobre como é que é o curso, como é que é a minha didática nas aulas, eu liberei uma aula gratuita, você pode acessar através do link que está aqui na descrição, para assistir, ver se gosta, e se você gostar, eu te convido a fazer parte dessa turma. Garanto que você não irá se arrepender. Inscrições dia 19 de fevereiro, a partir das 5 da manhã, lembrando que há bônus para os primeiros inscritos. As informações todas também no link que está aqui na descrição. Entrando agora no assunto do vídeo, há muita polêmica em torno de dividendos, eu sei que muita gente gosta, e eu pretendo até fazer um outro vídeo mostrando uns motivos pelos quais algumas pessoas falam que, olha, o dividendo ele é irrelevante. Existe até uma teoria chamada teoria da irrelevância dos dividendos, mas não vou focar nisso nesse vídeo. Se vocês quiserem, deixem nos comentários, eu faço um vídeo sobre esse assunto especificamente. Mas o ponto é que esse gosto do brasileiro levou muita gente a fazer cagadas em bolsa de valores. Por que eu digo isso? Porque se o cara fala que o dividendo é o mais importante, ele simplesmente vai lá no indicador Dividend Yield, coloca em qualquer site desse de análise gratuita, da lista do maior para o menor, e aí monta uma carteira pegando aquelas que mais pagaram dividendos no último ano. Pô, Bruno, e por que isso aí seria uma besteira? Primeiro que você montar uma carteira com base em um único critério, fatalmente vai acabar em besteira. E segundo, você tem que entender o que é o Dividend Yield. É um indicador que mostra o valor pago por ação nos últimos 12 meses, sobre o preço da ação, e aí depois você multiplica isso por 100 para ficar em percentual. Então se você pega, por exemplo, uma ação que pagou R$1 de dividendo nos últimos 12 meses, ela em si custa R$10. Qual o dividend yield dela? 10%. 1 divide por 10 dá 0,1 vezes 100, 10%. Mas aí vamos supor que já no final do ano a empresa pagou esse R$1 de dividendos no primeiro semestre, depois não pagou mais. E aí no final do ano, em dezembro, ela tem uma queda de 20% no valor da ação. De R$10 foi para 8. Fazendo essa mesma conta de dividend yield, dividindo R$1 por 8 e multiplicando por 100, nós chegamos a um dividend yield de 12,5. E aí fazendo uma outra conta, se a ação não tivesse caído de 10 para 8, mas de 10 para 5, ela caiu 50%. E caiu 50% por alguma coisa muito grave, porque ela não vai cair 50% do nada. Sobretudo se ela caiu sozinha, sem ser acompanhada pelo restante do mercado. O cara que só coloca lá no ranking de dividendos, agora verá que essa empresa, ela teve dividend yield de 20%, afinal ela pagou R$1, ela custa 5, você divide e multiplica por 100, dá 20. Só que possivelmente ela caiu 50% porque no próximo exercício ela não será capaz de manter a mesma lucratividade, e se não vai ter o mesmo lucro, não vai conseguir distribuir a mesma coisa que ela distribuía antes como dividendo. Então nesse vídeo eu pretendo sair desse simplismo para mostrar que o dividendo, para ele acontecer, antes você tem que ter uns certos critérios na empresa. Do contrário, ela pode distribuir agora, mas com o tempo não será uma boa pagadora. Só que antes de entrar nos 3 fatores que eu quero mostrar, ou 3 pontos de atenção, quando a gente fala de dividendo também fica sempre a dúvida, tá, mas eu tenho que ter mais foco em fundo imobiliário, ou tenho que ter mais foco em empresas, porque fundo imobiliário em si tem um dividend yield mais alto, mas eu vi, por exemplo, Luiz Barsi, uma investidor pessoa física da bolsa, que eu respeito pra caramba, falando que fundo imobiliário não vale a pena, que é melhor só ter as empresas. Então, qual a minha opinião? Eu aqui no meu canal tenho 2 séries, uma só focada em ações, uma só em fundo imobiliário, mostrando que eu tenho ambos na minha carteira no final das contas. Contudo, se eu fosse pensar naqueles ativos que no longo prazo terão mais capacidade de me dar mais dinheiro como pagamento de proventos, por mais que fundo imobiliário distribua mais agora, no longo prazo as empresas tendem a ganhar. Por quê? Porque fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% do resultado que eles têm dentro do semestre. De modo que se eles distribuem 95%, só sobra 5% para que eles possam
possam reinvestir e continuar crescendo. E até por conta disso, que a gente normalmente vê são fundos imobiliários fazendo uma série de subscrições, ou seja, criando mais cotas para serem vendidas aos investidores. Dessa forma, eles pegam mais dinheiro para conseguir investir em novos projetos. E tem muita gente que não vê problema nisso, que fala que é bom estar lá e ver o fundo crescer, e tem outros que veem problemas, porque afinal de contas, se você não participa da subscrição, você acaba sendo diluído, você é menos dono daquele fundo imobiliário por não ter feito nada. Basta pensar que se você tem 10 mil cotas de um fundo que possui 1 milhão, você tem 1% do fundo. Se de repente esse fundo vai lá e aumenta o número de cotas, porque ele faz uma subscrição e emite mais 1 milhão de cotas para serem vendidas, se você não acompanha, agora você tem 0,5% do fundo. Continua tendo as 10 mil, só que de um total de 2 milhões. E essa parte de subscrição, isso também acontece em empresas. Em vários momentos, as empresas fazem subscrições. Mas repare que elas necessitam menos disso para crescer em comparação aos fundos, porque as empresas não são obrigadas a distribuir esse resultado no semestre. Elas podem passar anos, inclusive, sem distribuir dividendos, porque elas entendem que é melhor, por exemplo, reinvestir no próprio negócio, elas entendem que é melhor comprar um concorrente, fazer uma aquisição para crescer de maneira inorgânica. Elas podem entender que as ações estão tão baratas que ao invés de pagar dividendo, melhor é pegar o caixa da empresa e recomprar as próprias ações para depois vender no mercado ou cancelar em tesouraria, o que seria o contrário da subscrição nesse caso. Você sem fazer nada vira mais dono da empresa porque o número de ações está menor. E aí só depois ela pensa em pagar o dividendo. E se a empresa tem mais recurso na mão para fazer tudo isso, então o esperado é que ela tenha um maior crescimento de lucros. E como o dividendo é parte do lucro, ele não aparece magicamente na empresa, se o lucro vai crescer mais, com o tempo ela poderá pagar mais dividendos em comparação àqueles que crescem menos, os fundos imobiliários ou empresas que crescem menos mesmo. De modo que, como eu já disse, eu tenho os dois, mas como eu entendo que empresas no longo prazo serão melhores, aqui eu vou focar nos 3 pontos que eu observo em empresas, ou seja, aquelas empresas que têm ações negociadas em bolsa de valores. E o primeiro desses pontos é que certas empresas terão uma capacidade maior de fazer isso ao longo do tempo em comparação com outras, até porque elas enfrentam menos competição. De modo que o setor de atuação numa empresa é algo interessante. Há empresas de certos setores que têm vantagem e tendem a distribuir mais dividendos em comparação a outros. Por exemplo, aqui eu vou usar o acrônimo do Luiz Barsi, onde ele fala que as ações do BEST são as melhores que você tem em bolsa. O que seria esse acrônimo BEST? Isso é um acrônimo, ou seja, a inicial de cada um dos seguintes setores. B de bancos, E de elétricas, o S serve tanto para saneamento como também para seguradoras e o T de telecomunicações. E se você observa nesses 5 setores, praticamente todos, eles são partes de monopólios, pelo menos de maneira regional, ou de oligopólios. Se você pensa em distribuição de energia, só tem uma empresa que faz aquilo numa cidade. Se você pensa em saneamento, a mesma coisa. Telecomunicações são 4 ou 5 empresas que disputam o território nacional. Bancos já tem um número maior, mas os grandes bancos dominam muito do mercado ainda, embora nós tenhamos visto o crescimento das fintechs ao longo aí dos últimos 5 anos. Só que os grandes bancos continuam hiper rentáveis. E com seguradora também, né? Você tem poucas seguradoras muito grandes, que tem um monte de corretora de seguro, agora a seguradora mesmo são poucas. E aí, justamente por enfrentar menos competição, esses negócios conseguem manter margens mais altas. A gente pode pensar até no exemplo contrário, vamos para o varejo. No varejo tem competição pra caramba. Se eu te perguntar, e você pode colocar nos comentários, onde você comprou sua última máquina de lavar, talvez você não lembre, porque simplesmente você entrou no Google, digitou máquina de lavar e viu que certo site estava com frete grátis e R$10 mais barato que a Magazine Luiza, que a Fast Shop e um outro. Aí você comprou nesse site. Mas a próxima máquina que você vai comprar, sei lá, daqui a uns 7 anos, e esse é um ponto interessante também, você vai comprar nesse mesmo site? Não, a zero fidelidade do cliente. E aquele site que te vendeu ganhou muito dinheiro? Também não, porque a margem do varejo é muito comprimida. Justamente porque não tem fidelidade do cliente, porque você está a um clique de achar um concorrente que está vendendo por um preço mais barato, com uma melhor condição, porque vai demorar para você fazer uma nova compra daquele mesmo produto, então são uma série de problemas. Agora, se você pega nesses 5 setores que eu apresentei aqui para você, já é diferente. Se você pega os grandes bancos, eu tenho conta no Itaú desde que eu tinha 18 anos. Agora eu tô com 35, então sou correntista há 17 anos, sendo que quando eu abri a conta eu era muito pouco rentável para o banco, e hoje, como eu tenho um patrimônio maior, eu sou mais rentável. Então vejo que o Itaú pagou uma única vez para me adquirir como cliente e está me rentabilizando desde então. Se você mora no Paraná, pegando o exemplo de uma empresa da minha carteira, Sanepar, em várias cidades você será atendido pela Sanepar, tanto em coleta de esgoto quanto no fornecimento de água. E dá para você ficar sem esse serviço essencial? Ou com energia, dá para isso acontecer também? Então você será cliente dessas empresas durante o tempo que durar a concessão. Telecomunicações, hoje a internet é uma utility. Depois que você passa a usar, você não quer ficar sem. Então alguém vai ter
ter que prover esse tipo de serviço. E veja que nesses setores também há um certo risco de disrupção, por exemplo, no setor bancário, de seguros. Mas em saneamento, qual é o risco de disrupção? É muito baixo. Em internet, vai vir o 5G. Alguém vai ter que ter infraestrutura ainda para poder fornecer aquele canal de internet. Eu posso usar o Starlink do Elon Musk, que eu nunca usei, mas dizem que é muito boa. Mas você vê, por exemplo, o lucro das operadoras diminuindo por conta disso ainda? Não. Então, disrupção pode sempre acontecer, até por isso vamos diversificar, mas veja que esses setores eles são mais perenes. E se eles são mais perenes, e as empresas também duram mais tempo, elas terão mais capacidade de remunerar o investidor ao longo do tempo, justamente por enfrentarem menos competição e manterem margens mais altas. Então, esse é o primeiro ponto. Certos setores são melhores para dividendos do que outros. Você não vê uma empresa aérea boa pagadora de dividendo, por exemplo. Visto isso, o segundo fator que você quer observar numa empresa que você pretende adquirir para sua carteira de dividendos, isso extrapola até dividendo, eu diria que é um critério geral, é se essa empresa tem lucros constantes e crescentes ao longo dos anos. Porque vamos lembrar, se o dividendo é parte do lucro, se o lucro não aumenta, ele se mantém estabilizado num país de inflação crescente, então ele está ficando menor. Se ele aumenta acima da inflação, então com o tempo seus dividendos serão maiores. E ao observar crescimento de lucro, você acaba saindo de várias furadas. Porque pode ter uma empresa que ela hoje está pagando muito dividendo, que ela, por exemplo, tem um preço barato, que ela faz parte de um setor que se enquadra ali naquela condição que você vê dos setores que são mais propícios para isso, mas quando você olha crescimento de lucro, o lucro dela não cresce. Então veja que hoje ela paga bons dividendos, mas com o tempo ela vai deixar de pagar. E um outro ponto também é que o crescimento de lucros acaba deixando certas aquisições que você faz na sua carteira mais baratas ao longo do tempo. Se você pega, por exemplo, o indicador preço sobre o lucro, PL. Se você vê uma empresa que está custando um PL de 10, isso significa que se ela distribuísse todo o lucro que ela conseguiu para o acionista, o que geralmente não acontece porque a empresa tem que pegar esse dinheiro e reinvestir uma parte em crescimento. Mas se ela distribuísse tudo, então em 10 anos você iria recuperar o dinheiro que você investiu na empresa. Agora, se nessa conta a gente coloca esse lucro da empresa que está em 1, né? A gente tem 10 dividido por 1, crescendo 20% ao ano, veja que no segundo ano o lucro que era 1 foi para 1,2. No terceiro, para 1,44. No quarto, foi para 1,73 arredondando. No quinto, esse lucro dobrou. De modo que se o preço da empresa não tivesse avançado, o novo PL não seria mais de 10. Seria de 10 dividido por 2. Na verdade, 2,07 se a gente for na vírgula. Ou seja, daria menos de 5. De modo que essa empresa foi ficando mais barata ao longo do tempo, caso o preço dela não tenha subido. Porque embora o preço está igual, ela está gerando muito mais resultado. E parte desse resultado excedente seria distribuído como mais dividendo para você. E aí chegamos no terceiro ponto, que é o quanto do lucro que essa empresa está gerando que está sendo distribuído ao acionista. O nome disso é o payout. Se a empresa, por exemplo, gera R$10 de lucro por ação e distribui os 10, ela está distribuindo 100% de payout. Aí você pensa, caramba, que maravilha, eu quero comprar essa empresa. Mas lembre-se que no começo do vídeo a gente discutiu que fundo imobiliário distribui 95% e por isso só sobra 5 para crescer. Se a empresa distribui 100, isso quer dizer que a empresa está investindo menos no seu crescimento. Eu não digo que nada, porque vamos lembrar que no lucro líquido você tem uma série de efeitos contábeis, mas não são efeitos caixa. O que eu quero dizer com isso? Você pega lá o EBITDA da empresa, que é o seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Seria um resultado operacional da empresa. Aí você vai e tira impostos, você vai e tira o que a empresa paga de dívida, por exemplo. Isso tem efeito caixa. Mas quando você começa a tirar depreciação e amortização, depreciação, por exemplo, que a empresa ela investiu em uma nova sede e o investimento que ela fez, que já pagou de uma vez, vai depreciando 20% ao ano. Nesse exemplo. O que acontece é que essa depreciação ela entraria só como um efeito contábil, mas ela não altera o número que você tem no lucro líquido, que vai realmente ficar no caixa da empresa. De modo que pode ter empresa que tem um payout de 100%, até mais do que isso, mas ainda está investindo alguma coisa na sua operação. Contudo, eu não acho que esse payout tão alto assim é algo sustentável ao longo do tempo. Pô, Bruno, mas então qual o payout legal, né? Tem que ser uns 60%, 70%, 20%? E na minha opinião não funciona assim, porque veja o seguinte, já pegando aquele segundo fator que eu coloquei, né? Falamos de setor, falamos de crescimento de lucros e agora do payout. Uma empresa que não tem crescimento de lucros, mas distribui 50% do seu lucro como dividendo, ou seja, um payout de 50%. Ela é melhor do que uma empresa que distribui 30%, mas tem um crescimento de lucros de 25% ao ano? Eu prefiro a empresa que distribui menos, mas que com o tempo vai me distribuir mais, porque o lucro vai estar crescendo. Então não basta você olhar o payout assim e falar, nossa, eu gosto disso aqui, tem que ser 60%. Na verdade, o que eu não gosto é de números muito altos que tendem a mostrar que essa empresa, com o tempo, vai perder competitividade justamente por não investir tanto no crescimento do negócio. Embora boa parte das empresas que pagam dividendos já sejam negócios mais consolidados, maiores. Então é normal que o payout seja mais alto comparado a uma empresa que está começando agora. E aí o fator bônus, depois que falamos de tudo isso, logicamente é o preço. Porque você sempre quer pagar mais barato nessas empresas que têm um payout interessante, que têm crescimento de lucros e que fazem parte de setores onde irão enfrentar menos
competição. E o indicador bom para isso é aquele que eu já citei aqui, o PL. Não é o único que você pode observar, você pode olhar o preço sobre EBITDA, o preço para valor patrimonial também, uma combinação de todos eles é interessante ver. Muita gente olha o preço por EBITDA, porque afinal de contas, para pagar dividendo tem que ter resultado operacional. Não basta a empresa pagar dividendo porque vendeu um terreno, sendo que ela é uma empresa de saneamento, então aquela venda de terreno é uma única vez e a atividade em si é o saneamento. E muita gente olha isso aqui também através do próprio indicador do dividend yield. Se você pega aquele livro do Décio Bazin, que fala sobre fazer fortuna com ações, ele colocava lá um dividend yield mínimo de 6%. E nisso, ele leva em conta o preço da ação, porque lembre-se que o dividendo é o que se dá em 12 meses de proventos ao acionista, dividido pelo preço da ação, multiplicado por 100. Então, se o preço da ação estiver muito alto, esse dividendo tende a ficar mais baixo. Eu, particularmente, não gosto tanto de olhar assim o dividendo. Até acho que esse número 6 é o número a ser observado, mas prefiro olhar por outros indicadores. E aí, com o preço, a gente toma uma decisão final, depois de ter visto a parte do setor, crescimento de lucro e do payout. Isso, logicamente, gente, é um resumo, porque eu não quero que esse vídeo fique com mais de uma hora. Lá no Viver de Renda, eu lembro que eu vou abrir a turma 24 no dia 19, e que você pode ver uma aula gratuita no link que está aqui na descrição. Eu falo com muito mais detalhes de outros indicadores também que a gente poderia observar, como, por exemplo, de endividamento, de eficiência, de rentabilidade, para que você possa fazer uma aquisição mais assertiva para sua carteira. E é isso, pessoal. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no Você Mais Rico. Um grande abraço e até a próxima.